Atenção! Matrículas abertas para o Seminário Teológico da Reconciliação, ministrado pelo pastor Luiz Carlos Aparício. Especialização em Apologética Cristã, curso com nível superior. Aulas às terças e quintas, às 8 horas da noite. Atenção! Vagas limitadas. Entre em contato com a nossa equipe e garanta já o seu lugar. Mais informações no site www.ministeriodareconciliação.net. Venha estudar a Palavra de Deus conosco, Seminário Teológico da Reconciliação. Aqui se estuda com profundidade. Aulas terças e quintas-feiras, às 20 horas. Grade curricular de 64 matérias. Especialização em apologética. Matrículas abertas. Participe das Semanas Acadêmicas de Teologia e Conhecimento Teológico. Rua Oswaldo Aranha, 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Mais informações, acesse ministeriodareconciliação.net. E quero de hoje em diante ser sempre Vamos estudar a palavra e hoje temos um assunto que na verdade ele é bem resultado de tudo que nós já trabalhamos aqui, é resultado de tudo que nós já falamos aqui. E eu quero usar a pedagogia, irmãos, de juntar essas aulas aí. Você vai ver que a lição 11, né, fala de vontade de Deus, a lição 12 também, e a lição 13 também, tá? Os três assuntos falam da vontade de Deus. E de alguma forma, como eu disse aos irmãos, ele é resultado de tudo que nós já temos tratado, de tudo que nós já temos conversado, de tudo que nós já temos estudado aqui na doutrina de Deus, né? Nós falamos muito, né, sobre a necessidade de conhecermos Deus. Conhecer Deus. Então, sabemos que o manual que diz quem é Deus é a Bíblia Sagrada. Aprendemos isso também. Então, se vamos conhecer Deus, precisamos então entender que é através da Bíblia, através da palavra de Deus, através das Escrituras, que nós vamos então conhecer esse Deus que se revela através de sua palavra. Tá, queridos? Bem, nós falamos, não é? Também de que esse conhecimento de Deus vai nos levar à condição de entendermos de que esse Deus é uma personalidade. E como característica de personalidade, Deus vai revelar, não é? Primeiro, essas características de pessoalidade dele, não é? Então, essa personalidade de Deus, nós vamos ver em suas características, que a Bíblia chama de atributo, não é? Atributos. Nós vamos também conhecer Deus. Ele vai revelar o seu caráter. O seu caráter. Tá? E nós vimos também que esse Deus que se revela e que nós devemos conhecê-lo, tá? Além do caráter, ele também vai manifestar o tema de hoje, que está ligado muito aos seus propósitos, que é a vontade de Deus. Tá? Então veja, nós que viemos de escolas arminianas, que destaca muito uma ideia de livre-arbítrio, ou seja, que o homem é livre para decidir por Deus, de
que ele tem todas as possibilidades de seguir a Deus, agradar a Deus, e que nós aqui na igreja temos visto o inverso, de que esse homem ele é escravizado pelo pecado, e todo escravo, a sua vontade é o seu senhor. Logo, um homem escravizado pelo pecado, a vontade dele não é livre. Ele não é livre para fazer o que ele quer, mas ele é, de alguma forma, se subordina à vontade do seu senhor. Neste caso, a condição de escravo, como diz lá em João 3, que o filho fica para casa, fica sempre em casa, mas o servo não é? Ou o escravo não, tá? Então, o que nós somos na verdade, e precisamos entender no primeiro momento, que se existe alguém livre para fazer o que quer, esse ser é Deus e não nós, tá? Deus não é escravo de ninguém, não se subordina a nada, tá? Não é oprimido por nada, e o próprio Deus diz, não é? Na sua palavra, se eu quiser fazer, se eu quiser operar, não é? Se eu quiser fazer desse jeito, ninguém pode impedir. Tá? A pergunta retórica é: quem que impedirá? Quem que poderá levar Deus não cumprir com o seu propósito ou manifestar a sua vontade? Ninguém. Porque esse Deus é um Deus que é livre para agir. Então, se tem alguém, na nossa opinião, que é livre, não é? Na nossa posição bíblica, quem é livre, ou quem tem realmente livre-arbítrio para fazer o que quer, o que lhe apraz, tá? Esse ser é Deus. Então, daí a importância da vontade de Deus para mim e para você. Por quê? Porque nós, em Cristo, estamos sujeitos e reconhecemos o quê? Que Deus é um ser de vontade, e tudo que for vontade dele irá acontecer e irá realizar. Tá? Então, você vai em algumas igrejas que o pregador vai dizer assim: se Deus quiser te abençoar, nem o diabo pode impedir, só você. Não, se Deus quiser te abençoar, nem você pode impedir, tá? Nem você. Pode ser por constrangimentos, pode ser Deus usando até de força, mas Ele te levará, se é a vontade dEle, que a vontade dEle se manifeste na tua vida. É óbvio que quando a gente resiste, o caminho fica mais longo, o caminho fica mais duro, o caminho fica mais penoso, mas a vontade de Deus irá se revelar. Por quê? Porque Deus é livre, tá? Então, uma das coisas que nós temos que entender na nossa caminhada, ok, queridos, é isso: a vontade do homem e a vontade de Deus. E entender que essa vontade de Deus, hierarquicamente, ela é superior, ela tem força, sobre a nossa vontade, e nós vamos ter que nos subordinar a essa vontade de Deus. Por quê? Porque essa vontade de Deus manifesta é uma vontade melhor do que a nossa, porque nós somos seres limitados, pecadores, volúveis, ou seja, que mudamos muitas das vezes de opinião, de disposição e da própria vontade, mas Deus não. Como vimos aqui, a característica de Deus
da imutabilidade, que você aprendeu aqui já, ou seja, Deus não muda, Ele é sempre o mesmo, ontem, hoje, eternamente, Hebreus 13:8, tá, queridos? Garante que a sua vontade inicial é a mesma no final. Lógico, no início para mim e no final para você. O que Deus projetou a meu respeito antes até de eu nascer, o que Ele projetou irá acontecer até o dia da minha morte física e a minha herança de vida eterna. Tá, queridos? Então, esse conceito é que nos leva então a destacar tanto, né, o texto lá de Romanos 12. Vamos ler novamente. Romanos 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só. Então, à medida que você sabe que Deus é Deus perfeito, que é Deus imutável, por exemplo, Deus que não muda, tá? Entender que Deus é todo poderoso e que nada pode impedir a realização da sua vontade, tá? Entendermos que Deus é santo, que Deus é justo. Logo, nós temos que sermos ensinados o quê? Entre a nossa muita vontade, muitas vontades manifestas, eu preciso entender qual é a vontade de Deus, experimentar essa boa vontade de Deus, porque ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Em contrapartida, a nossa vontade, a vontade humana, contaminada pelo pecado, não é? Influenciada por muitas coisas, pelo mundo, não é? Pelos nossos desejos mesquinhos, não é? Tudo isso faz muitas das vezes a nossa vontade, não é? Ela ser ruim, ela ser desagradável e ela ser imperfeita. Tá, queridos? Então eu tenho que aprender a conjugar isso. O que Paulo fala lá a respeito disso? Quando está em Cristo, ele começa então a viver, não é, uma crise brava entre a vontade dele, o querer dele, tá? E o querer de Deus, não é? Vamos achar o versículo 7:19 de Romanos. Pode. Desde o 16, Romanos 7, 16. Se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará
do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Olha só, esse texto é um dos textos mais nobres da Bíblia para explicar essa situação. Então, quando nós viemos ou somos abraçados por Deus e trilhamos o Evangelho, dentro de nós ocorrerá uma guerra. Que guerra é essa? De vontades. A vontade de Deus, que você começa a conhecer, que a Bíblia começa a te ensinar, que a palavra começa a te orientar, e a vontade relacionada à velha natureza, ao pecado que continua dentro de nós, tá? E que nós devemos aprender a mortificá-lo, não é? Matar ele todo dia, todo instante, toda hora. E grande parte dessa mortificação do pecado tem a ver com o quê? Com a morte da nossa vontade. Porque a nossa vontade, ela é contramão de Deus. Ela é inclinação, não é? Contra Deus. Como você vai ver logo no início aí do texto de Romanos 8. Tá? Que o pecado nos inclina sempre a desagradar a Deus. E aonde que nós vamos manifestar que estamos agradando a Deus? Quando estamos na vontade dele. Então, quando nós agora viemos para Deus, estamos agora em Cristo, o que acontece? Aí você começa a entender o que é livre-arbítrio. Aí você começa a entender. Começa a entender de que maneira? Não é? De que agora sim há duas leis dentro de você. Uma carnal, uma relacionada à natureza pecaminosa, que nós só vamos vencer na glorificação. Tá? Por isso que o corpo fica lá no cemitério, porque está contaminado pelo pecado. Por isso ele fica lá, à espera da ressurreição. Quando ressurgir, então, não mais limitado ao pecado. Não é? Aí nós não vamos ficar mais divididos entre agradar a nós mesmos e agradar a Deus. Mas, nesse momento, Paulo está dizendo, nós temos um problema sério. E qual é o problema sério? Conjugar a minha vontade com a vontade de Deus. Tá? Então, quando a minha vontade é a manifestação da vontade de Deus, ótimo. Mas quando não é, isso é prejudicial, não é? Inclusive a nossa caminhada. Tá? Então, que área é essa? Não é? Eu quero dar a intenção minha transformá-la bem no discipulado. Qual é essa? Se tem a vontade de Deus e a minha vontade, que aula é essa? Não é? A aula da renúncia. Quando Deus manifesta uma coisa e você está querendo outra. Deus está te dando uma coisa e você está querendo outra. E aí, o que acontece? Eu vou ter que exercitar uma das figuras primeiras do novo nascimento, não é? Que é a renúncia. Eu preciso crer, e porque creio, obedeço, tá? De que a vontade de Deus é melhor, ainda que aparentemente para mim não seja. Que meu olhar de carnal, está levando a desprezar até o que Deus está me oferecendo, porque, na verdade, não é? Eu quero uma outra coisa. Tá? Bem, então vejam a importância de conhecer a vontade de Deus, porque ela está relacionada ao quê? O contraponto que eu sempre falo aqui para os irmãos. Quando eu entendo mais quem é Deus, eu preciso fazer o contraste, não é? O contrário, e entender que quando a Bíblia revela alguma coisa de Deus,
está revelando também alguma coisa a respeito de mim mesmo. Sempre no contraste. Se Deus é perfeito, a Bíblia vai revelar as minhas imperfeições. Se Deus é santo, vai mostrar muitas das vezes o quanto eu sou pecador. Se Deus é grande, o quanto eu sou pequeno, não é? Sempre nesta condição, tá? Então, a importância de conhecer Deus, porque à medida que conheço Ele, eu vou tendo, não é, algumas pinceladas reais daquilo que eu sou, tá? Porque vocês sabem que o mundo de hoje trabalha aspecto de divinização humana. É só você ouvir os coaches aí, você vai perceber uma supervalorização do homem, que a Bíblia não dá. Tá? Esse homem que vai se sentindo meio Deus. Então a gente precisa encaixar isso direitinho, tá? Então, a importância de conhecer a vontade de Deus é porque quanto mais eu lutar contra ela, mais essa guerra vai acabar me transformando em alguém, pode me transformar em alguém frustrado, alguém que começa a querer, inclusive, lutar contra essa vontade de Deus, no sentido de querer mudá-la. Então, vamos para uma igreja arminiana. Nós viemos de modelos de igreja assim. Então, lá, o que ocorre? Eu aprendo a orar para mudar Deus. Então, Deus estabeleceu alguma coisa, e pega aquele texto distorcido de Ezequiel, do rei Ezequias, não é? Que ele orou e Deus acrescentou o seu tempo por causa da oração. E aí o que ocorre? Nós muitas das vezes oramos para Deus mudar, não é? Mudar a sua posição em relação a determinadas coisas e realizar algumas coisas. Bem, na verdade, o que nós precisamos orar, a própria oração dominical vai dizer isso, nós devemos então orar de que maneira? Orar para que a vontade de Deus se manifeste. Essa deve ser a nossa oração. Vamos conferir lá? Só para a gente fazer bem o beabá. Mateus 6, vamos olhar, vamos acompanhar desde o 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Amém. Tá bom. Vejam só a ênfase do verso, né? Verso 10, que diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Tá? Então, observe que o texto é, né? No verso 7, não é? Ele diz, né? Em ouvir a oração. O verso 8, a ênfase é: Deus sabe o que vocês precisam e sabe até o que é necessário antes mesmo de vocês pedirem. Então,
nós vamos, às vezes, até Deus pedindo algo, mas a ênfase é o 10. Tá? O meu pedido, a minha oração tem que estar subordinado ao quê? Ao reino de Deus sobre a minha vida. Então veja, venha o teu reino. O que é isso? Seja rei na minha vida. O que é isso? Governe a minha vida. Governa, Senhor, tu a minha vida. E tu governando a minha vida, manifesta, por quê? A tua vontade. Por quê? Quem governa vai fazer, não é? A vontade dele, não a nossa. Se nós colocamos e temos Deus como nosso governo, é Ele que governa, é Ele que dirige. Logo, a vontade manifesta será dele. E por isso o texto diz, não é? Seja feita a tua vontade. Tá, irmãos? Tá, é bom a gente bater um pouco nisso, porque ainda tem crente numa igreja como a nossa, ensinado, que acha que Deus vai fazer as vontades dele. Meu, cai na real. É duro isso, não é fácil, é renúncia. Mas nós vamos ter que aprender a fazer a vontade de Deus, e não Deus fazer a nossa vontade. Aí o irmão fica emburrado com Deus, não é? Emburrado com a família, emburrado com os irmãos, emburrado com a vida. Por quê? Porque Deus não responde sua oração, e não responde, não atende a sua necessidade. Mas Deus não está vendo que eu preciso, não é? Bem, a vontade de Deus manifesta, em primeiro lugar, primeiro para todos os homens, irmãos, é salvação e condenação. Primeira coisa que eu tenho que entender. Há uma ideia de manifestação genérica da vontade de Deus a respeito desse assunto: salvação, condenação. Tá? Depois, individualmente, sim, já que a gente crê numa eleição particular, pessoal, e não apenas no conceito de ideia de eleição corporativa, não é? Como nós lemos de que a eleição é individual, é particular, a salvação é particular e é individual, toda a vontade de Deus, em primeiro lugar, ela vai se manifestar no contexto do quê? Daquilo que Cristo morreu. E Cristo morreu para quê? Para nos salvar. Então qualquer outra necessidade minha e sua, ela não se torna apenas subordinado a esta, não é? A esta condição de salvação, mas ela praticamente é uma espécie de ferramenta que Deus utiliza para cumprir com a sua vontade maior, com o seu propósito maior, que é de salvar a mim e a você. Então as minhas perdas, as minhas enfermidades, os meus problemas, as minhas limitações, os meus prejuízos, as minhas lutas, as minhas dificuldades, de maneira geral, elas de alguma forma se manifestam na vida do crente, que às vezes diz: eu faço tudo certo. Não sei quem faz, mas há quem ora assim: eu estou aqui buscando Deus, miserável, não é? E está lá se vangloriando do seu esforço, não é? E está dando tudo errado. Entenda, até o que parece errado agora está contribuindo para a sua vontade maior. Qual é? A tua salvação. E no mundo de hoje, irmãos, desculpe que eu vou falar para os irmãos, em que grande parte dos evangélicos servem a Deus por aquilo que Deus pode lhe dar em termos de vida comum, de vida terrena. Quando Deus começa de alguma forma a lá Jó, né, tocar nessas coisas, tira uma coisa aqui, tira a outra ali. Parece até a época nossa de catroco, né? De
católico, quando a gente dizia, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Então, e aí isso o que é, irmãos? É Deus realmente aplanando nossa vida e o caminho para a vida eterna. Então imagine alguém no leito de dor reconhecer isso. Olha, eu acho que precisa de algum quebrantamento. Porque é lógico, a renúncia ela vai produzir isso. Quebrantamento. Tá? Algum quebrantamento. Eu estava me achando muito. Eu estava me colocando em condições, apesar de ser de Deus, isso subiu à minha cabeça e eu estou achando, na linguagem da teologia da prosperidade aí, não é? Eu estou achando de que filho de rei, reizinho é, e eu preciso de berço esplêndido. Porque aí que está o detalhe. Fazer a vontade de Deus não significa que tudo vai dar certinho, que vai ser só bênção. Queridos, a bênção que vai se manifestar é a salvação eterna. A garantia de que isso não nos será tirado, de que nós estamos no caminho de salvação. Mas, queridos, no nosso dia a dia, muitas das vezes é um preparo para tudo isso. E por isso o texto de Romanos 8:28, ele é tão mal aplicado, não é? Mas é isso que ele quer dizer. Vamos ver lá? Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Olha só. Agora, lê o 18 para você ver o texto no contexto. Lê o 18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha aí. Então, olha o contexto. O que contribui para o bem? Até as aflições desse tempo presente, elas contribuem, e você precisa entender que todas as perdas daqui, é um prejuízo? Sim. É dor? Sim. É lágrima? Sim. Mas não dá para comparar com aquilo que há de se manifestar na eternidade. Tá? Então você vê que conhecer a vontade de Deus, experimentar, por isso que o escritor sabiamente, né, Deus coloca essas coisas, fala exatamente de experimentar. Por quê, irmãos? Se você encher a boca, o coração da vontade de Deus, é amarga. Por isso que é melhor experimentar. Que nem uma comida que você está fazendo, você está ali colocando salzinho aos pouquinhos, Terezinha. E dá uma experimentadinha, para ver se o resultado final vai ser bom. Por quê, irmãos? Porque, como diz o próprio texto da renúncia, né? Se o Jardel achar ele para nós, quem quer ganhar esta vida, a de lá vai perder. E quem perder aqui, vai ganhar de lá. Essa é a realidade. Por isso que nós, no Evangelho imediatista de hoje, em que a gente quer a bênção agora e para já, não é? Muitas das vezes nós não compreendemos que Deus está o quê? Trabalhando meu coração soberbo, meu coração, não é? Pretensioso, meu coração que quer mostrar alguma coisa para o mundo, mostrar alguma coisa para alguém, o meu sentimento de valorização, que quero me supervalorizar.
E aí eu vou caindo nesses erros. Que erro é esse? Até de acreditar que Deus não me ouve, que Deus está demorando para me responder, que já deveria ter respondido, que Ele sabe que eu preciso. Mas bem, tu precisa de santidade para entrar no céu. É essa a preocupação maior de Deus. E se qualquer conquista dessa vida, por mais direito que seja seu, vai te roubar isso, desculpe, Deus vai revelar a sua vontade e vai te tirar isso. Ou não vai te dar isso. Simples assim. Isso vai, mas como? Aí ele vai dizer, quem é tu, ó vaso? Para dizer para o oleiro o que ele vai fazer. É o oleiro que faz o vaso do jeito que ele quer. Mas tu é vaso, vai querer contender com o teu Criador? Né? Bem, irmãos, quando a Bíblia diz que o caminho é estreito, a porta é apertadinha, tá? E a gente quer fazer uma sanfona, né? Na porta sanfonada, né? Abre e fecha, né? Não é assim, não. Pode ir lá, filho. Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem resgate e recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguma aqui estão que não provarão a morte até que viu o Filho do Homem no seu reino. Amém. Então vejam aí. Quem quiser salvar sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Do que ele está falando? Que vida é essa que a gente quer ganhar? O mundo, a vida terrena, o nosso imediatismo. Por quê, irmãos? A gente precisa entender a nossa limitação de viver pensando na eternidade. Você faz planos sobre a eternidade. Quem é que faz planos sobre a eternidade? Então, quando eu estiver lá no céu, quando eu estiver lá no milênio, quando eu estiver lá no novo céu, na nova terra, não é? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É lógico que ninguém faz isso. É lógico que ninguém faz isso. Nós fazemos os nossos planos aqui, os nossos desejos de conquista, às vezes se torna até cobiça, algumas coisas, principalmente no mundo de hoje, com tanto, não é? Tanta mensagem, não é? De adquirir, de comprar, de ter, não é? Isso chega muito fácil para nós antes, não é? A gente tem acesso hoje ao interior, não é? De algumas residências e algumas casas que os nossos pais não tiveram, exceto se eram empregados na casa de determinada pessoa, não é? Mas hoje, na TV, na internet, você vê algumas coisas, né? Minha sobrinha estava vendendo aí uma casa aí na Riviera de São Lourenço, não é? E eu falei, meu Deus, isso não existe. Não existe. Não é coisa mais fantasiosa, existe. Então a gente é provocado por essas coisas. E aí o que acontece? A gente começa a viver a nossa vida só pensando nas coisas de baixo. E Deus vai precisar nos direcionar à sua vontade, de trilhar caminhos pensando na salvação. Tá, queridos? Mas voltando, assim, bem objetivamente à ideia da vontade de Deus, observe aí Provérbios 16:4.
Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até ao ímpio para o dia do mal. Não. Os irmãos que gostam de Bíblia, caixinha de promessa, não é? Um versículo aqui, outro ali, outro lá, e os que estão na moda, tem dificuldade com esse verso. Mas Deus manifesta, queridos, e fez todas as coisas, tá? Com fins específicos. E até o ímpio para o dia mau. Tá? Imagine que você pensa assim, não, vamos pregar o Evangelho no mundo inteiro, vai haver um grande avivamento, e Deus vai salvar todo mundo, e o inferno vai ficar vazio, porque todo mundo vai ser salvo. Você sabe que essa possibilidade não existe, a Bíblia já diz isso. Deus não fez o inferno para ficar vazio. Isso choca. Pastor, não fez. Já tem gente certa para atuar. E é por isso que você tem que dar valor à salvação que Deus te revelou. Sabe por quê, irmãos? Porque o ímpio, por mais que ele lute, por mais que uma religiosidade leve ele, não é, a querer por obras, por jejuns e coisa parecida, adquirir essa salvação, se Deus não a estabeleceu, não há nada que ele possa fazer para mudar isso. Agora, a coisa boa para nós, que é o que vale, não há nada que eu faça que vai me abandonar essa possibilidade da salvação. Nada. Se eu fizer coisa errada, o caminho fica mais longo, vou ter prejuízo, vai ter lágrima, vou chegar me arrastando, mas os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. São sem arrependimento. Então por causa disso eu vou andar de qualquer jeito. Bem, você está dizendo com a própria boca que salvo você não é, chamado você não foi, porque quem é chamado tem o desejo de cada dia mais agradar o seu Senhor, mesmo sabendo que na maioria das vezes não consegue. Mas o seu desejo é esse. E chora e lamenta, como diz Paulo, miserável homem que sou. O texto que já lemos de Romanos 7. Quem vai me livrar disso? Não, vou continuar servindo a Deus com o meu espírito, com a minha mente, ainda sabendo que essa outra lei que opera em mim, que é a minha carne, muitas das vezes faz eu fazer coisas que eu não gostaria de ter feito. Essa é a nossa realidade, queridos. Essa é a nossa realidade. E é por isso que assusta a gente, às vezes, alguns modelos, não é? Madre Teresa de Calcutá. Assusta, gente. Não é? Porque santo só o Senhor. E nós dependemos dele para poder prosseguirmos. Então Deus já traçou tudo, irmãos. Mas nós temos o quê? Experimentar a boa vontade dele para conosco. E como que a gente experimenta? É lidando com Deus. É aos pouquinhos nessa caminhada, não é? Aprendendo a entender Deus, como foi a palavra do domingo passado. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos que pensar como Deus. Então levantou uma luta, levantou um problema, eu não me desespero, porque eu sei que tudo contribui para o bem. Eu sei que eu fui chamado pelo Senhor. Então essa dificuldade que está aparecendo, esse problema que está aparecendo, na verdade está contribuindo espiritualmente. Eu não consigo entender isso direito, mas eu sei que contribui, porque eu fui chamado pelo Senhor. E é essa paz de descansar nisso que Deus quer para a gente. Porque a gente puxa os cabelos, se desespera,
faz um barulho danado, e depois de algum tempo, a gente até se acostuma com a situação e olha para trás e fala: por que eu me esperneei tanto? Eu devia te confiar no Senhor, entender que Ele está no controle de tudo, não é? E de que tudo, não é, contribui para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados por Ele. Eu tenho convicção de que eu amo o Senhor e que fui chamado por Ele. Então tudo isso que está acontecendo, eu vou descansar nele, pedir para que Ele me dê paz. Por quê? Porque isso está contribuindo para o meu bem, ou vai contribuir para o meu bem, ou para o bem da pessoa que de repente você ama, ou vai contribuir, não é, queridos? Até para a família, até para um contexto maior, até para a igreja, de forma corporativa. É isso que eu preciso entender. Então, meu irmão, como foi a palavra do domingo, isso tem a ver também com a fé. Porque para eu fazer e ficar na vontade de Deus, eu preciso, não é, de obediência. E isso é exercício de fé. Eu entender que a vontade manifesta de Deus pode no primeiro momento não parecer a melhor, mas eu sei que ela é a melhor. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Deus tem propósito nisso. Está me levando por um caminho de eu me conscientizar, de eu melhorar. Ou desculpe até, tá, irmãos? De eu espernear e de eu perder até a fé em Deus e não voltar nunca mais na igreja. Sabe por quê? Porque até o ímpio, não é? Deus já preparou o destino dele, não é? Eterno. Ok, queridos? E essa vontade de Deus também se revela na vida dele. Tá? Bem, a gente está sempre acostumado, como eu costumo dizer, pregar apenas salvação. Mas a Bíblia é clara, a Bíblia fala de salvação e condenação. É só ler o texto de João 3, pega o contexto do textuário da Bíblia, que Deus amou o mundo de tal maneira, que você vai revelar. Tá? Condenação e salvação. É bem verdade que quem não está em Cristo, condenado já está. Não é? Bem, vamos ler o texto de Eclesiastes. Não tem outro em provérbio aqui, deixa eu ficar pertinho aí, para vocês se atrapalharem tanto. Provérbios 19, 21. Vamos ler primeiro esse. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Olha, o que é esse conselho? É decisão, é vontade, tá? É propósito. Qual que vai permanecer, irmãos? O de Deus. O de Deus que permanece. Tá? Agora vamos lá ler o Salomão convertido. Vamos ver Eclesiastes. Eclesiastes 3:11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Olha só. Quem tem outra tradução? Lê, por favor, querido. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Olha só. Então vejam as dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, e que esse é um processo de que Deus vai ensinando nós. Tem coisas, irmão, não sei se acontece isso com vocês, né? Tem coisas que às vezes eu fico brigando com a Bíblia. Por quê? Dificuldade de ler um texto, às vezes, e não entender. E eu não largo aquilo enquanto não entendo. Por quê? Se eu não entender, como que eu vou explicar para vocês? Não é? Então,
coisas, não é, que você precisa de paciência, de calma. E aí desce uma Bíblia, desce uma tradução, desce outra tradução, desce outra, pega um comentarista para ouvir uma explicação, e etc, etc. É assim a vida. Porque nós somos o quê? Nós somos a leitura de muitas vidas. A nossa vida, muitas das vezes, é a Bíblia de muita gente. O que acontece com você, ela está lendo, ela está te acompanhando. Tá? E isso muitas das vezes não é, essa condição de explicarmos, não é, o próprio trabalhar de Deus, tá? Que está de acordo para manifestar a sua vontade, tá? Vamos lá então agora, Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Olha só, quem impedirá? Nabucodonosor? Ciro? No contexto histórico aqui? Não. O rei de maior destaque no mundo? Não. Um Israel pequenininho, e a potência da Babilônia, da Síria, do Egito? Não, tá? Se Deus operar, ninguém pode impedir. Eu sou Deus e sempre serei. Ninguém pode escapar do meu poder, e ninguém pode desfazer o que eu faço. Olha só. Bem, amados, é esse Deus que você precisa conhecer para você viver uma vida mais de quê? De confiança, tá? Evitar os desesperos nas horas difíceis, confiar no Senhor, descansar no Senhor. Mas está ruim a coisa, mas você foi chamado para quê? Para viver vida de fé ou outra coisa? Como diz reverendo Nicodemos sempre, não é? Fé não é você orar e receber tudo. Fé é você orar, não vir nada de você orar, mas você permanecer confiando no Senhor. E se confia nele, na pessoa dele, naquilo que Deus é, nas suas características, no seu caráter, na sua vontade boa, perfeita e agradável. É nesse Deus que eu confio, e não nas circunstâncias dele me dar ou não me dar o que eventualmente eu estou precisando ou não precisando. Porque senão eu pareço o quê? Crente interesseiro. Não é? Crente interesseiro. Infelizmente, o interesseiro, que é uma manifestação muito do homem desse tempo. Não é? 2 Timóteo 3 fala muito sobre isso. Não é, queridos? Vamos ver Jeremias 29:11. Bem, se você consegue entender o contexto histórico, lógico que eu não estou dando teologia bíblica, mas aqui, tá, irmãos? Tanto essa parte de Isaías como de Jeremias é a parte em que o povo de Deus está sendo ameaçado de ser levado para cativeiro. Tá? É um dos períodos mais terríveis de Israel, que estava cercado por um grande exército, e que logo seria invadido, que Jerusalém ia ser colocado, o templo ia ser colocado em terra, iam entrar, iam matar, iam espoliar, iam levar tudo que aquele povo tinha conquistado. E a vontade de Deus? Verso 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha só. Por que o texto diz isso? Porque tem horas que parece que Deus está querendo o nosso mal. Eu estou servindo esse Deus, esse Deus só está quebrando comigo.
O ímpio lá, Salmo 37, o ímpio lá progride, o ímpio lá tem tudo. E eu? A Babilônia está aí, está me levando, e Deus está dizendo que não tem pensamento mal contra mim. Olha, se Deus salvou o seu povo, queria a salvação do seu povo, como que Deus poderia querer o mal deles? Mas naquele momento parecia isso. Mas por que aquele mal? Porque eles estavam fora de Deus, eles haviam pecado, se rebelaram, instituído culto idólatra. Eles estavam, uma hora era Deus, outra hora era Mamon, uma hora era Deus, outra hora era Astarote, uma hora era Deus, outra hora, a Baal pode me dar isso? Então, a Baal que eu vou clamar. E estava assim. Aí Deus manda a Babilônia. Mas Deus está dizendo, olha, depois de um tempo, eu vou visitar vocês, vou trazer vocês de volta e vou ensinar você que o que eu tirei de você é porque você se afastou da minha presença. E o meu propósito maior contigo, o que é? Salvação. Salvação. Tá, irmãos, por isso que a gente precisa ser grato a Deus em todas as situações. Mas o maior desafio, irmãos, é quando está tudo muito bem. Irmãos, quando está tudo muito bem. Sou independente para andar pelas minhas pernas. Não preciso tanto de orar, não preciso tanto de ir na igreja. Está tudo bem. Irmãos, por isso o texto diz, né? É normal que para entrar no céu vocês passem por muitos padecimentos. Isso é normal. Pastor, mas tem crente aí que está por cima da carne seca. Será que o fim dele é de salvação? Só Deus pode dizer isso. Mas veja o caminho que é trilhado. Então, nós precisamos considerar isso. Nós precisamos considerar isso. Isaías 26:3 já foi? Não. Então, Isaías 26:3. Depois Isaías 55:11. 26:3 de Isaías. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Olha lá. Dá-nos paz. Quanto é difícil isso para nós. Está tudo contra. Está tudo ruim. Mas o coração está em paz. Por quê? Eu confio no Senhor. É 55:11, né? Ou já foi esse? Acho que não. Mesmo Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Olha, nem o que Deus fala é palavras ao vento, como diz Paulo. Não tem propósito. Não. O que Deus fala, cumpre-se. Volta para Ele no sentido de satisfação, de cumprimento, de realização. Por quê? Porque a vontade, os propósitos de Deus, eles sempre se cumprem. Tá, queridos? Então, amados, a lição 11, pegando o caderninho aí, ela trabalha isso que falamos,
perfeita vontade, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ela trabalha o aspecto da vontade de Deus quando interpõe com o nosso, não é? E aí ele fala de vontade circunstancial, está relacionado exatamente a essa coisa de quando choca com a nossa vontade. Os textos que lembram que a última vontade, ou seja, o homem pode ter muito propósito, mas é o de Deus que vai prevalecer. Tá? A lição 12, não é? Ela vai falar de como nós conhecemos a vontade de Deus. Primeiro, sem dúvida, ler a palavra. Tá? Segundo, a oração. Orando a palavra. Não é orando, né? Segundo o teu coração, orando a palavra. Não é? O Espírito Santo que está em nós, não é? Confirmando a palavra, ele vai nos dar esta coisa, né? De nós irmos entendendo a vontade de Deus. E você nunca esqueça, qual a principal vontade de Deus? É a nossa vida eterna. Então veja, vamos falar alguma coisa que é ferramenta para isso. Então veja, quando o crente procura alguém para casar, então, qual é a minha vontade? Servir melhor a Deus. Qual é a vontade da outra pessoa? Minha vontade deveria servir a Deus. Opa! Dois propósitos que se canalizam no objetivo principal. Ainda que possa existir outras diferenças, outros problemas, mas se o propósito principal dos dois é servir melhor a Deus, opa! Estamos na vontade de Deus. Tá, queridos? Por mais que tenhamos outros tipos de problema, financeiro, de moradia, de filhos, ou qualquer outra coisa, mas se o propósito dos dois é servir melhor a Deus, ora, estamos na vontade de Deus. Tá, queridos? E a vontade de Deus e suas bênçãos, que é a lição 13, que envolve o que eu falei para vocês, questão de obediência. E o escritor escreve muito bem aqui o que nós explicamos para os irmãos, que não é o fato de você buscar e viver sempre a vontade de Deus que você está livre de problemas. Tá? Mas, ok? Você pode viver muitas coisas, mas, por exemplo, pode se livrar da ansiedade. Tá? Não precisa ficar dando resposta para tudo. Por quê? Eu não entendo, mas eu confio em Deus. É uma fé cega isso? Não. Eu sei que esse Deus é Deus de propósito, que a vontade dele é melhor, que ele está no controle de todas as coisas, que ele está no controle da minha vida. Apesar de tudo isso que está acontecendo, eu sei disso. Isso é resposta. Isso é resposta. Tá, irmãos? E também, queridos, nos livra de amargura, de ressentimentos, nos livra de culpas. Então vai numa igreja aí neopentecostal, você não vai ouvir isso que eu estou falando aqui. O que você vai ouvir lá? Está ruim? Falta de fé. O que você tem aqui para sacrificar? Traz dinheiro, traz carro, traz propriedade para sacrificar, uma atitude de fé para você o quê? Progredir e sair daquela situação. Faz um propósito. É melhor ficar no propósito de Deus. Qual o propósito de Deus? Faça um propósito. Aí faz os propósitos. Não é? Dá o teu carneiro, dá a tua ovelha, dá o teu leitão, dá tudo. Depois, se Deus não mudou a história, porque você está em pecado. Então você vai ter que se purificar, se santificar, entendeu? Então, vai para o monte orar, entendeu? Vai fazer 40 dias de jejum, entendeu? Vai tomar um banho, não é? Os 7 elementos de purificação, como a Universal oferece aí. Vai lá.
Aí depois, quem sabe, Deus te responde. Esse é o caminho. Por aí por fora. Mas não é o nosso. O crente também padece. O homem de maior testemunho que a Bíblia dá, que é Jó, passou o que passou. Foi provado, como nós vimos na mensagem do domingo passado. E olha o que ele aprendeu no meio de tudo aquilo. Tem irmão que saiu dizendo aqui, pastor, depois da mensagem que o senhor pregou, eu cheguei à conclusão de que Jó, na verdade, não era nem crente. Aprendeu a ser crente depois. É a mesma sensação que eu tenho. Mas por que Deus deu o testemunho de Jó? Olha, irmãos, aquilo que Deus tem propósito de salvação, o testemunho de Deus para o diabo, seja para quem for, é sempre, é meu servo e é justificador. Esse é o testemunho de Deus a nosso respeito, apesar de nós sermos o que somos, não é? E a própria bênção do silêncio de Deus, a lição coloca aí, tá bem, irmãos? Que é uma espécie também de você entender a forma que Deus trabalha. Então vamos ler o texto lá do Deus que trabalha. É tanta atitude de fé que a gente vê por aí, né? Se a gente acha o texto, nós já lemos. É Isaías, né? Vê se vocês acham para mim aí na concordância, rapidinho, me ajuda aí, gente. Trabalha por aqueles que nele esperam. Não sei se acha para a achar aí na concordância, rapidinho. 64. Oi? Isaías 64. 64. Verso? 5. Obrigado. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Olha só. Qual a atitude de fé do crente? Esperar que Deus vai fazer. E o que é esperar? Confiar, orar. Deus vai fazer, Deus vai realizar. Tá, irmãos? Salmo 40. Então a gente ouve tanto por aí, não pode só orar, hein? Não pode só orar, mas se orar é confiar em Deus e que Deus vai fazer, não pode só orar. Então a melhor fala é preciso orar. As outras coisas, em coerência com a oração, tudo bem. Mas às vezes a pessoa fala isso, quem ouve fala, mas a oração não é que determina. Quem determina não é Deus. Se a oração estiver de acordo com a vontade de Deus, a vontade de Deus vai se manifestar. Não é? Olha o que diz o salmista no Salmo 40. 41, 2, 3. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um largo horrível, de um cacho de lodos, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca e um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Olha só, querido. Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor. Acabou a paciência, irmão? Querido. A tribulação produz paciência. Romanos 5. Para terminar o verso 17 do Salmo 40. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Olha só. Esse Deus maravilhoso revela também o quê? Sou pobre e necessitado. Mas quem cuida de mim?
Quem é que cuida de mim? Quem é rico e não precisa de nada. Então, o que a gente vai orar? Senhor, te apressa em cuidar da minha vida. Eu quero descansar no teu cuidado, Senhor. Me ajuda. Por quê, irmãos? Não resta outra coisa. Alguém que reconhece que é pobre e necessitado. Tem coisa melhor do que ser cuidado por alguém que não precisa de nada e por alguém que é rico. Não é, meu Deus? Que Deus dê graça a vocês, meus amados. E que vocês sejam orientados, ajudados por Deus nesse processo. Qual é esse processo? Renúncia. Não adianta eu vir aqui explicar tanta vontade de Deus e se você não entender isso, diante da vontade dele e da sua, que vai prevalecer é a dele. Então não adianta lutar, não adianta espernear com ele, não é? Como diz a teóloga moderna aí, não é? Aceita que dói menos. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Aproveite já, pega a oferta que você separou para contribuir para a obra de Deus. Vamos cantar Não há Deus maior e vamos contribuir. Obrigado, Senhor, por chegarmos à tua casa. Obrigado por ouvirmos a tua palavra. Reconhecemos que muitas das vezes estamos como filhos rabugentos, rebeldes, esperneando diante dos teus nãos, diante da tua vontade manifesta. Mas pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós e nos ajuda. Nós queremos, Senhor, confiar plenamente em Ti, certo de que a Tua vontade é boa, perfeita, agradável, porque ela revela um Deus imutável, um Deus eterno, um Deus perfeito, um Deus santo, um Deus justo. E é essa que nós queremos, Senhor. Nos guarda dos nossos imediatismos, que às vezes nos leva aos desesperos. Tem misericórdia de nós. Guarda-nos diante de coisas que nos assustam, mas nós queremos descansar em Ti. Dá paz ao nosso coração, como evidência clara de que a nossa confiança é plenamente no Senhor. Pai, fortalece a Tua igreja, dá graça ao Teu filho e à Tua filha, Senhor, e não permita que nenhum de nós nos afastemos por distâncias da Tua vontade, mas leva-nos por este caminho, para que no fim sejamos abraçados por Ti para o descanso eterno. Que a Tua bênção esteja sobre o Teu povo. Oramos por aqueles que não puderam estar aqui. Tu sabes da necessidade de cada um, e se for, Senhor, dificuldade espiritual, que Tu possa fortalecê-los, despertá-los, Senhor, ó Deus, e trazê-los à Tua congregação. Que a Tua bênção esteja sobre nós nesta hora que vamos contribuir para manter a Tua obra. Ó Senhor, que não falte nada no nosso lar, e que isso possa ser reflexo daquilo que não falta, ó Senhor, na Tua casa de oração. Que aqui possa ter sempre alimento para, ó Senhor, alcançar aqueles que não têm, seja o alimento espiritual, seja o alimento físico. Nos dá um coração amoroso, caridoso, para que possamos pensar, Senhor, na Tua obra e naqueles que a precisam. Oramos pela Tua igreja em toda a face da terra. Oramos pelos nossos irmãos que estão sofrendo lá na Ucrânia, os irmãos que estão sofrendo lá na Rússia, os irmãos, Senhor, que estão sofrendo ainda, Senhor, pelos desastres no sul da Bahia, em Petrópolis, em Minas Gerais e outros lugares que têm sido atingidos por chuvas pesadas. Nós te pedimos, ser com estes, Senhor. Tem misericórdia dos Teus filhos, e que no meio de tanta luta e prova, eles possam encontrar o caminho da boa, perfeita e agradável vontade Tua. Oramos assim, Senhor, agradecidos
em nome daquele que vive e reina para todo sempre, aquele que é a razão da nossa existência, aquele a qual nos rendemos e damos glória, louvor, poder, honra, majestade, não só hoje, mas por toda a eternidade. O nome mais alto, o nome que foi colocado sobre todos os nomes, o nome de Cristo, a qual nos rendemos e cremos que nele temos a vida eterna. Amém. Tua palavra é luz, tua palavra é paz. Venha estudar a Palavra de Deus conosco, Seminário Teológico da Reconciliação. Aqui se estuda com profundidade. Aulas terças e quintas-feiras, às 20 horas. Grade curricular de 64 matérias. Especialização em apologética. Matrículas abertas. Participe das Semanas Acadêmicas de Teologia e Conhecimento Teológico. Rua Oswaldo Aranha, 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Mais informações, acesse ministériodareconciliação.net. E quero de hoje em diante ser sempre teu. Atenção! Matrículas abertas para o Seminário Teológico da Reconciliação, ministrado pelo pastor Luís Carlos Aparício. Especialização em apologética cristã, curso com nível superior. Aulas às terças e quintas, às 8 horas da noite. Atenção! Vagas limitadas. Entre em contato com a nossa equipe e garanta já o seu lugar. Mais informações no site www.ministeriodareconciliação.net.